Olá, boa noite. Advogados de Bolsonaro dizem que ex-presidente não sabia que não podia dar entrevistas e que ficará calado daqui para frente. Exportação de carne bovina para os Estados Unidos recua depois de recorde em abril. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu ao STF ficar calado e pediu explicações a Alexandre de Moraes sobre o que pode e o que não pode fazer. Vamos a Brasília conversar com Yasmin Costa. Olá, Yasmin, você traz os detalhes dos argumentos dos advogados? Boa noite, Cris. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que ele não teria conhecimento de que não poderia dar entrevista e pediu explicações. Os advogados do ex-presidente sustentam que ele não descumpriu as ordens do ministro e prometeram que Bolsonaro permanecerá calado sem fazer qualquer manifestação sobre o caso. A defesa também afirma que o ex-presidente não utilizou redes sociais, mas que não é possível controlar a republicação de conteúdo por terceiros na internet. Os advogados afirmam que Bolsonaro não havia sido intimado da nova decisão, o que afastaria eventual descumprimento. No momento da decisão, o ex-presidente estava no Congresso. Com a resposta em mãos, Moraes deve enviar o caso à PGR, que vai analisar se houve violação das medidas. O ministro ainda vai decidir se mantém as medidas ou decreta prisão preventiva contra Bolsonaro. Cristina. Até já, Yasmin. Circulou hoje no meio político a ideia de que algum dos governadores aliados a Bolsonaro poderia indicar o deputado Eduardo Bolsonaro como secretário de governo para impedir que ele tenha o mandato cassado pela Câmara. Eu apurei que a medida será classificada no STF como ilegal e é uma irregularidade conhecida juridicamente como desvio de poder. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, protocolou um pedido junto ao STF para que seja impedida a eventual nomeação de Eduardo Bolsonaro para esse tipo de cargo. Lembrando que o filho do ex-presidente tirou uma licença e está nos Estados Unidos. A equipe econômica do governo anunciou a liberação de mais de 20 bilhões de reais dos mais de 31 bi do orçamento congelados em maio para cumprir a meta das regras fiscais. Isso foi possível, de acordo com o governo, graças a um aumento de arrecadação, em parte depois que o Supremo confirmou a alta do IOF. Um dos efeitos desta medida é que haverá dinheiro para pagar emendas parlamentares. A estimativa é de que seja destravado o pagamento de 4 bilhões e 700 milhões de reais em emendas neste segundo semestre. O congelamento agora está em 10 bilhões e 700 milhões de reais e o detalhamento das áreas que terão que economizar será feito no dia 30. O governo federal estuda a possibilidade de o Brasil criar o seu próprio sistema de GPS. Um grupo técnico vai apontar as eventuais consequências de depender de sistemas de geolocalização por satélite controlados por outros países. O projeto começou uma semana antes de Donald Trump anunciar as tarifas para importações brasileiras. E os Estados Unidos anunciaram novos acordos comerciais com Japão, Indonésia e Filipinas. As negociações foram divulgadas pelo presidente Donald Trump nas redes sociais. O Japão vai investir 550 bilhões de dólares na economia americana, aproximadamente 3 trilhões de reais, e aceitou uma tarifa recíproca de 15% para importações. Com as Filipinas, os produtos americanos terão tarifa zero, enquanto os filipinos pagarão 19% para entrar nos Estados Unidos. Os países também devem cooperar na área militar. Já a Indonésia vai fornecer minerais e comprar aviões da Boeing, além de produtos agrícolas americanos. O que for importado dos Estados Unidos vai entrar na Indonésia sem taxas, enquanto os produtos de lá vão ter uma tarifa de 19% para chegar ao território americano.
A rede social X do bilionário Elon Musk se recusou a cooperar com autoridades francesas em uma investigação sobre a plataforma. O Ministério Público de Paris apura se a empresa americana manipula o próprio algoritmo para favorecer um viés político, além de coletar dados dos usuários de forma indevida. A rede social afirmou que não vai liberar aos promotores o acesso ao algoritmo e declarou ainda que a investigação fere as leis francesas e restringe a liberdade de expressão. A Justiça manteve a proibição do transporte de passageiros por motocicletas na cidade de São Paulo. O Tribunal de Justiça rejeitou um pedido da Confederação Nacional de Serviços para liberar o transporte em mototáxis e manteve o decreto da Prefeitura que impede esse tipo de serviço. A decisão judicial considera que não há urgência ou regra do Supremo Tribunal Federal que permita suspender a norma. A Prefeitura argumenta que a medida tem como base dados preocupantes de segurança no trânsito. Os estudos demonstram que o transporte de passageiros em moto, ele é muito perigoso, gera muitos acidentes e mortes. E lembrando que só no ano passado, 2024, 483 pessoas morreram de acidentes causados por motos na cidade de São Paulo. A legislação estadual, aprovada em junho, dá aos municípios o poder de autorizar ou proibir o serviço. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que reúne empresas do setor, lamentou a decisão. A aviação comercial brasileira registrou um crescimento no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos, quase 62 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos ou internacionais. O Leonardo Wack tem os números. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Esse número representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 6 primeiros meses deste ano, 61 milhões e 800 mil passageiros viajaram em voos domésticos ou internacionais. No ano passado, foram 56 milhões e 200 mil viajantes no período. Agora, o mercado internacional puxou esse crescimento com quase 14 milhões de passageiros, uma alta superior a 15%. Já os voos nacionais tiveram um aumento de 8,6%. Entre os principais terminais está o Aeroporto Internacional Tom Jobim, aqui no Rio, que teve crescimento de mais de 26% de viajantes. Cristina. Obrigada, Leonardo. A venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos caiu mais de 60% em junho, em comparação ao recorde registrado em abril. Vamos voltar a conversar com Yasmin Costa. Pois não, Yasmin, suas informações. Cris, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Carne, abril foi o mês em que as exportações para os americanos bateram recorde. Foram enviadas quase 48 mil toneladas de carne bovina. Em maio, o volume caiu para 27 mil toneladas. Em junho, o recuo continuou. Foram pouco mais de 18 mil toneladas. E até o dia 21 de julho, o volume vendido foi de pouco mais de 9 mil toneladas. Associações de exportadores de carne dizem que a queda no período é considerada pequena e dentro da média. Mas há um receio do setor de que a recuperação, o crescimento para o segundo semestre não aconteça por conta das tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Cris. Vamos acompanhar. Obrigada, Yasmin. Boa noite para você. O governo da China anunciou o início das obras do maior complexo hidrelétrico do mundo. O projeto prevê 5 usinas em cascata que vão ser construídas em um trecho do rio Yarlung Tsangbo, no Tibete.
A estimativa é de que a obra custe o equivalente a mais de 900 bilhões de reais. A geração de energia deve corresponder ao que o Reino Unido consumiu no ano passado. Países como Índia e Bangladesh demonstraram preocupação com os possíveis impactos no fluxo do rio, no abastecimento de água para as populações da região e também no meio ambiente. Atualmente, a maior usina hidrelétrica do mundo é a de Três Gargantas, também na China, seguida por Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.